Glórias ao santo nome do Senhor. Cantamos aqui essas canções que falam sobre... Pode ficar de pé um pouquinho, só mais um minutinho. Cantamos essas canções que falam sobre um dia nos encontrarmos com o Senhor. Esse dia vai chegar. Eu não sei se vai chegar de forma coletiva primeiro ou de forma individual. Para muitos, Jesus já voltou. Para muitos, Jesus já voltou. Acabou a contagem de tempo nessa terra que é tão curta, tão pequena. Somos como vento passageiro, que hoje é e amanhã já não é mais. Mas nós vamos nos encontrar um dia. Cantamos que um dia todos os joelhos irão se dobrar. A diferença é que uns vão se ajoelhar diante de Deus e outros vão se ajoelhar diante do Pai. E para nós chegarmos lá, nós temos um caminho. E nós vamos falar um pouco sobre esse caminho. Quero te convidar a abrir a palavra do Senhor, ainda de pé. Depois vocês estão liberados para sentar. Sei que já estão cansados. Não mais do que eu, que estou pregando no meu terceiro culto de hoje. Orem por mim. Jó, capítulo 1, versos 6 e 7. Jó, capítulo 1, versos 6 e 7. Diz assim a palavra do Senhor: num dia em que os filhos de Deus, e algumas versões pode estar escrito, num dia em que os anjos, tá? Vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Vou ler novamente. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez te pedimos, fala conosco através dessa palavra, que os nossos corações e mentes possam estar cativos agora, Senhor, diante de Ti, da Tua presença, do mundo espiritual. Senhor, que todas as vozes, Senhor, que não sejam a do Teu Espírito Santo, elas sejam caladas nas mentes agora, na autoridade do nome de Jesus. Que toda preocupação, toda situação por se resolver, Pai, que agora ela seja neutralizada, Senhor. Te peço em nome de Jesus, que os teus filhos tenham paz, tranquilidade no seu espírito, na sua alma, de estar, Senhor, aquietados diante da tua presença e receber daquilo que tu tens para cada um de nós, no nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Nós cantamos que nós queremos nos encontrar com Ele. Mas o que nós temos feito para chegar nesse dia? Como nós temos vivido a nossa vida até chegar nesse dia? Nós vamos discorrer aqui em alguns pontos. E essa passagem que nós lemos, ela é uma passagem que ela é conhecida, a história de Jó. Ela virou referência para uma pessoa que está sofrendo muito, que sofre muito. A gente fala, coitado, esse daí, pobre coitado, está parecendo Jó. Como sofre aquela criatura, né? Nós usamos muito essa referência de Jó como um homem que sofreu. Mas também usamos como um homem que rompeu com o sofrimento, né? Jó rompeu. Ele passou por tudo que passou e nós não vamos discorrer na história de Jó. O objetivo central hoje não é esse, de realmente discorrer por toda a história, mas pegar algumas frações ali importantes. E a maioria de nós sabemos, e de repente você que não sabe, né? Jó perdeu tudo, inclusive sua saúde. E depois de todo um processo, o Senhor restaurou. O Senhor, a gente usa a palavra, né? O Senhor virou o cativeiro de Jó. E Jó, ao final da sua vida, ele tem tudo em dobro.
E ele fala uma frase que ela é muito emblemática para nós cristãos. Que ela é muito importante realmente para nós. Que diz assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó passou por todo o processo, porque na verdade o Senhor estava oportunizando Jó de ver de uma outra forma, experimentar Deus de uma outra forma. Até então, ele tinha ouvido falar dele. Ele ouviu falar de Deus. Mas agora, depois de todo o processo, ele declara: mas hoje os meus olhos te veem. Os olhos verem é simplesmente a pessoa declarar que em todas as circunstâncias que ela viveu e está vivendo, ela tem a revelação de quem foi Deus em todo esse processo. Só que facilmente nós atentamos para essas partes que realmente são as mais importantes, vamos dizer assim, para nós guardarmos a memória, mas nós ignoramos, de certa forma, um pouco do que foi o começo dessa história, que foi o que nós lemos aqui no capítulo 1, verso 6 e verso 7. E eu vou repetir para você. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Aqui, essa passagem está nos explicando há um acontecimento no mundo espiritual. Os anjos do Senhor se apresentam diante do Senhor e vem Satanás. E é interessante porque nós pensamos normalmente que Satanás está sempre na primeira intenção, né, de fazer, de cometer algo, de apontar algo na nossa vida, e que por isso nós passamos por determinadas circunstâncias na nossa vida. Mas nem sempre é assim. E o caso de Jó foi um caso diferente. Aqui diz, no verso 8 diz assim: perguntou ainda o Senhor a Satanás, porque ele tinha perguntado de onde ele tinha vindo, e ele disse: eu vim de rodear a terra e passear por ela. Aí perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Vê que foi o Senhor que provocou o início desse diálogo, onde que estava querendo chegar. Antes disso, queria que você atentasse para a resposta de Satanás. Ele disse que vinha de rodear a terra e passear por ela. E é interessante, né? Porque passear é algo que a gente faz num lugar onde nós nos sentimos confortáveis. Onde para nós é prazeroso, onde nós temos lugar. A gente não vai passear em um lugar onde a gente é rejeitado. A não ser que você seja masoquista. Mas você quer ir passear num lugar onde você é bem-vindo. Onde você é aceito. Onde você é bem recebido. É um lugar onde você passeia. E essa foi a resposta de Satanás: eu vim de passear. Tipo assim, ele estava livremente passeando. Dá uma segurada aí nesse passeio. E eu queria que você refletisse comigo, você cristão, você não cristão, você simpatizante do cristianismo, independente do que você é aqui essa noite, e também para os cristãos, claro. Você provavelmente já fez essas perguntas, você provavelmente já, se não fez, mas você já ouviu alguém fazendo essa pergunta, ou já fizeram essa pergunta para você. Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Por que uma criança inocente pode ser abusada? Por que uma criança inocente pode ser acometida de um câncer, de um tumor gravíssimo? E nós, como crentes, nós normalmente ficamos assim: a gente não tem resposta para tudo nesse mundo.
mas Deus sabe de todas as coisas. Normalmente a gente dá esse tipo de resposta como consolo, como conforto. Fazer o quê, né? Esse mundo, né, é terrível. Mas a pessoa que está perguntando, ou você mesmo quando se pergunta, normalmente o que você está querendo dizer, e muitos declaram literalmente, se você vê um post de alguma desgraça, você abrir nos comentários, vai ter alguém, inclusive cristãos, dizendo assim: e Deus? Que Deus é esse? Que Deus é esse que ama, que permite? Por que Deus permite coisas ruins para pessoas boas? Por que Deus permite crianças morrerem de doenças graves? Por que Deus permite tantas tragédias? Há um tempo atrás, há bastante anos atrás, houve um daqueles tantos atentados em uma escola americana. De vez em quando acontece, né? E numa ocasião dessa, a filha do Billy Graham foi entrevistada e perguntaram para ela: onde estava Deus quando aconteceu o massacre na escola tal? E a filha do Billy Graham respondeu: ele sempre esteve no mesmo lugar, mas tiraram Deus de dentro das escolas. Queridos, nós tiramos Deus dos lugares e culpamos Ele de não estar presente nas ocasiões que nós pressupomos que Ele deveria estar. Antes de nós discorrermos um pouco mais sobre isso, eu queria ler com vocês 2 passagens bíblicas que você vai ter a resposta dessas perguntas. Você nunca mais vai nem se permitir ter dúvida, e nem ninguém ao seu redor que faça essa pergunta. Agora você vai saber o que responder quando alguém fizer essas perguntas. Você vai abrir Salmo 115, no capítulo 16. Desculpa, Salmo 115, verso 16. Você pode abrir aí a sua Bíblia, ou vocês vão ler aqui atrás? Vocês vão ler aqui atrás? Então tá bom. Diz assim, Salmo 115, 16: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a Ele aos filhos dos homens. Preste atenção na palavra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a Ele aos filhos dos homens. Aí você vai para Salmo 24, verso 1. Diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Aqui nós temos 2 textos que são as respostas. Talvez você diga assim: sério, isso aí é a resposta? Não entendi nada. Já vou te explicar. O Salmo 115, ele está falando sobre domínio. Aí acende um pouquinho. Isso, assim, tá bom. E o Salmo 24, ele está falando sobre propriedade. E qual é a diferença desses termos? Vou dar o exemplo aqui desse prédio. Esse prédio aqui, ele pertence a um homem, a um CPF mesmo, né? Uma pessoa física que é dona, né? Essa pessoa é dona desse prédio. Um homem que é dono desse prédio. O prédio está no nome dele, é um patrimônio dele, é um imóvel dele, certo? Ele é o proprietário. Mas a Maná Church tem um contrato de locação. E esse contrato de locação, ela dá o direito de domínio da Maná Church no prédio. Se nós quisermos pintar a parede, se nós quisermos, né, mexer em algum detalhe, a disposição das cadeiras, como que vai ficar. O dono não vem aqui para dizer: olha, quero a cadeira assim ou de tal jeito. Não cabe a ele. Os móveis que nós queremos colocar, a cortina, o LED, o que nós queremos colocar de som, tudo isso é domínio da Maná Church. A propriedade é do dono. Mas se acontece alguma coisa no nosso domínio, nós temos que arcar com as consequências, porque o proprietário não tem nada a ver com isso. Se nós fizermos alguma coisa louca e que vier colocar algum risco, algum dano, trazer algum dano para o prédio, nós temos que nos responsabilizar por isso. Então essa é a diferença de domínio e de propriedade.
E é isso que esses 2 salmos estão nos explicando. Que os céus, eles são os céus do Senhor, mas a terra, que o 24 diz que é propriedade dele, ele deu para o domínio do homem. Adivinhem de quem que é a culpa de pessoas boas sofrerem coisas ruins? Adivinha de quem é a culpa de tragédias que acontecem com crianças? Adivinha de quem é a culpa da prostituição infantil? Adivinha? É de Deus? Não. O domínio da terra é nosso. Mas o problema é que, como eu estava falando antes, nós estamos usufruindo da terra a nosso bel prazer, do jeito que a gente acha que deveria fazer. E nós queremos colocar as consequências na conta de Deus. Queremos largar para Deus, a culpa é dele. O que é que ele está fazendo lá no céu, que não vem aqui corrigir as besteiras que nós estamos fazendo? O domínio é nosso. E isso começou lá em Gênesis, onde ele disse: dominai a terra. Dominai. Dominai sobre as aves. Dominai sobre o mar. Dominai. Domine. Ele deixou na nossa conta, na nossa escolha. E dia após dia, a humanidade tem feito suas escolhas. E eis aí por que as tragédias acontecem. Fruto do pecado. Fruto das más escolhas. Sim, fruto disso. E é isso que nós muitas vezes não nos atentamos. Nós, como eu estava falando antes, nós começamos a tirar Deus dos lugares. Eu lembro, eu sou de uma época, e talvez alguns aqui sejam dessa época, onde a gente ia para a escola, e antes de as crianças entrarem para estudar, antes de a gente ir estudar, a gente tinha orações feitas no pátio da escola. Formava tudo bonitinho, filas bonitinhas, e ali a gente fazia orações ou rezas, enfim. Há um tempo, inclusive, 1900 e Guaraná de Rolha, que se cantava o hino nacional nas segundas e sextas-feiras. Para começar, quem está fazendo assim eu já sei que tem a minha idade. Para começar a semana e terminar a semana. Aí nós começamos a tirar, e eu sou de uma geração, e talvez vocês aí também, que a gente decorava o hino nacional brasileiro, né? Tem até gente mais nova ali, ó, isso salva nós aí. A gente cantava o hino nacional. Uma realidade distante para a maioria das crianças hoje. Se pegar aí os adolescentes... Eu vou botar adolescente assim para tirar um pouquinho da conta dos jovens, mas aí assim, ó, um sub-20 aí, já de jeito nenhum que canta o hino nacional. Porque nós fomos deixando alguns princípios de lado. E dentre eles, princípios que não poderiam ser negociados de forma alguma. Como a Bíblia. Que é tão interessante porque criticamos, e eu faço parte dessa geração que criticou por muito tempo, uma Bíblia ficar aberta dentro de uma casa, aberta no Salmo 91, já empoeirado, porque ninguém lia. Mas aí a gente foi para o outro extremo. Ao invés dessa Bíblia começar a ser folheada, ela foi fechada e engavetada. Nós íamos para hotel, para os hotéis antigamente, e na gavetinha ali, do lado da cama, na mesinha, tinha uma Bíblia. Tinha uma Bíblia. No mínimo, um Novo Testamento. Inclusive, por muitos anos, quem foi o... Esqueci o nome, né? Eu já tentei achar essa palavra no outro culto, esqueci. Mas quem foi, tipo, o patrocinador, não é essa palavra que eu gostaria, mas enfim, dessas Bíblias estarem nos hotéis, foi os Gideões Missionários.
Eles por muitos anos mantiveram esse projeto. Onde é que foram parar essas Bíblias? Hoje a gente vai para o hotel, não tem mais Bíblia nenhuma não, irmãos. Em alguns hotéis que eu já passei nessa minha vida, nenhum tinha Bíblia. Agora acredite, vai para o Oriente Médio, a gente abre a gavetinha lá, está o Alcorão e o tapetinho da oração. Aí nós negociamos no cristianismo, eles não negociaram no islamismo. E nós fomos tirando, fomos removendo os princípios, fomos removendo a forma de educar os filhos, fomos negociando e fomos tirando Deus dos lugares e de repente nos vimos debaixo de fogo cruzado e precisávamos culpar alguém e passamos a culpar a Deus, que sempre esteve no mesmo lugar, disponível para as mesmas coisas. Mas nós tiramos ele. Nós convidamos ele a se retirar. Dá muito trabalho, né? Dá muito trabalho ter Deus no lugar. Porque se a gente coloca Deus no lugar, vem com ele um holofote. E a nossa vida, ela é iluminada de dentro para fora. E a gente passa a ficar à mercê novamente dos princípios. E negociamos tanto, a ponto de até mesmo dentro da igreja, os princípios muitas vezes serem afetados. Não entendemos tantas coisas, criticamos tantas coisas, nos tornamos rebeldes com tantas coisas. Fomos negociando, mas na hora que o sapato aperta, a culpa é de Deus. Precisamos compreender que nós tendemos muito a nos guiar por vista, por aquilo que vemos. O que vemos é mais fácil de lidar, está ao nosso toque. Mas a nossa vida, ela é rodeada de guerras invisíveis. E nós estamos deitados eternamente em berço esplêndido, achando que estamos tudo bem, estou dando conta. E o mundo espiritual está num tiroteio só. E achamos que estamos isentos de algumas coisas. Aí eu quero continuar aqui a história. No verso 8, que eu já li, mas eu vou ler novamente aqui para dar continuidade. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? A gente às vezes fica assim falando, principalmente eu que leio a Bíblia nas versões mais assim, né? Então, a gente assim, observaste o meu servo Jó. Mas, em outras palavras, o Senhor está dizendo assim, ó: ô Satanás, tu visse, como a gente diria lá no sul, tu visse o pastor Anderson? Tu viu o pastor Anderson? E Satanás tipo assim: oi? Viu o pastor Anderson? Homem íntegro, fiel, temente a Deus, que se desvia do mal. Gente, a palavra do Senhor diz que Jó, ele oferecia sacrifícios a Deus. Lembrando que a história de Jó, né, é antes de Jesus Cristo, tá? Então, ainda não tinha tido a expiação, né, do nosso Cordeiro, Jesus. Então, os pecados eram expiados, eram perdoados através do sacrifício. E diz que ele sacrificava a Deus antecipadamente, se caso os filhos viessem a pecar, ele já tinha pago esse preço, ele já tinha oferecido sacrifício. Ele era um homem diferenciado. Eu confesso para vocês que eu nunca orei pelos meus filhos dizendo assim: Senhor,
Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que se os meus filhos vierem a pecar, Senhor, que já haja uma graça do Senhor sobre a vida deles e perdoa eles. Eu peço para o Senhor dar graça para que eles não pequem, para que eles não errem. Mas nesse nível de Jó aí é um nível sim, né? Hard. Então, ele fala assim, Satanás responde assim: o Anderson, claro, tu fizesse tudo que era bom para ele. Ele tem casa, tem carro, tem uma mulher bonita, né, pastor Anderson? Inteligente, nossa enfermeira. Tem um filho especial, baterista, toca muito. É claro que ele é fiel a ti. Cercaste ele com Sebe, diz a palavra do Senhor. E aí, Sebe, ali existe umas questõezinhas teológicas ali, que alguns defendem de uma forma, mas nada também de grande relevância. Mas em algumas traduções é como se fosse uma vegetação, aquelas que fazem uma cerca viva assim ao redor. O que Satanás estava querendo dizer era apenas que o Senhor havia cercado a vida dele de tal forma que já não chegavam as questões de pecado, de desavenças, situações. O Senhor havia cercado de tal forma a vida de Jó, que ele estava protegido, e por isso ele era íntegro e fiel, por isso ele não tinha pecado, por isso que ele não estava pecando. Mas preste atenção, não foi Satanás que veio falar primeiro, foi o Senhor. Viste o meu servo Jó? Prestou atenção? Sabe pai e mãe, quando tem uns filhos assim bonitos, tudo formado, tudo inteligente, assim, ó, chega a pisar assim, ó, viu? Meu filho? Ei, sucesso. Deus fez isso. Falou para Satanás, está vendo lá? Me orgulho dele. Ele é especial. E aí a maioria de nós sabe que a história se define por Satanás. Ele dá essa contrapartida dizendo que é porque o Senhor tinha, tipo assim, ele é teu queridinho. E aí Deus bota ele à prova e diz assim, então tá bom, então vamos tirar a prova real, em outras palavras. Vamos tirar a prova real. Pode tocar em tudo que ele tem, só não pode mexer na vida. Mas pode tocar em tudo que ele tem. O Senhor querendo dizer assim, vai e vamos ver no final dessa conversa se ele vai continuar ou não. A maioria de nós sabe essa história, mas eu não vou, como eu falei, o objetivo aqui não é a história completa de Jó. O objetivo aqui é nós entendermos que nós estamos debaixo dessa atuação do mundo espiritual. E aí virou comum na igreja. Até, para quem não é crente eu até entendo, mas para quem é crente, falar assim, ó, ai, que coisa, nem tudo é espiritual também. Quem disse que não é? Quem disse que não é? A nossa vida, ela é cercada de um mundo espiritual, queridos. Que ele é real. O mundo espiritual, ele simplesmente é. E para arrebentar com a gente, o mundo espiritual não tem isso aqui, ó, não tem relógio. O mundo espiritual é. Entendeu? Ai, pastor, não está entendendo direito não. Você já vai entender já. O pecado que você cometeu 20 anos atrás, de vez em quando, ainda martela na sua vida. Aí você pode até dizer assim, mas é só de vez em quando. Aí tem gente que está dizendo assim, o pior é que é todo dia. E você é crente, salvo em Jesus. Mas aquele pecado lá que não foi falado para ninguém, você foi diante de Deus um dia, pediu perdão, se arrependeu de verdade. Aqui eu abro um parênteses aqui. Arrependimento é diferente de remorso. Arrependimento, ele é a dor da causa. Remorso é a dor da consequência. Tem gente que só tem remorso. Só dói porque a consequência está gravíssima. Aí dói. Deus também usa o remorso como recurso? Usa. O cara está arrebentado por causa da consequência.
E às vezes ele chega num nível de estar tão arrebentado que ele vai procurar o caminho certo, ok? Mas o que o Senhor espera de nós é arrependimento, é a dor de ter ferido o Senhor. É a dor de ter ferido o Espírito Santo de Deus. E se você nesse momento estiver pensando assim, pois é, e a Bíblia não diz, pastora, que tem o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, não tem perdão. Eu acho, pastora, que o que eu fiz não tem perdão, não. Eu até queria perdão, mas eu acho que não tem perdão, não. Vou te dizer, tem. Porque tem gente que acha que pecou. Sabe qual é quando você vem com a pergunta, é fácil. Quando a pessoa vem com a pergunta para a gente, dizendo assim, pastora, eu acho que eu pequei contra o Espírito Santo. Já não pecou. Porque o único que faz você pensar nisso é o próprio Espírito Santo. É ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Você só tem condições de se preocupar com o Espírito Santo quando ele mesmo agiu na sua mente. Então não tem outro formato, não tem outro meio. Uma pessoa que realmente ela já pecou de tal forma para o Espírito Santo, contra o Espírito Santo, ela nem sequer vai passar na mente dela que ela precisa de um arrependimento. Você entende isso? Então você está livre hoje, em nome de Jesus, para receber esse perdão. Sabe? Você está livre hoje para receber esse perdão. E então, nós precisamos compreender que esse mundo espiritual ao nosso redor, ele é vivo, ele é real, ele não tem tempo. O que você fez uma semana atrás, um ano atrás, 10 anos atrás, 20, 30, ele pode estar ativo no mundo espiritual. E o que é esse ativo no mundo espiritual? A palavra do Senhor, ela é muito simples no que é básico. As complicações somos nós que colocamos. Porque estudo teológico, tudo, glória a Deus, né? Glória a Deus pelos mestres. Temos aqui, né, pastores mestres aqui. Pastor Alex, um grande mestre da palavra do Senhor. Mas o evangelho, queridos, ele é para todos. O evangelho, ele começou a ser pregado por pescadores, pessoas simples, pessoas comuns da sociedade. Também tinha Lucas, que era médico. Mas Jesus não se preocupou com o currículo na hora de chamar. Ele se preocupou com entrega. Então o evangelho, a base do evangelho, ela é muito simples. É crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. É entregar a sua vida ao Senhor, confiar nele, ter ele como único e suficiente Salvador, e você alcança a salvação. Pede perdão. Você pecou hoje, pede perdão hoje ao Senhor, você e ele. Se for arrependimento genuíno, você é perdoado. Você é perdoado instantaneamente. A sua salvação não está mais em risco por aquele pecado. Olha que coisa tremenda. Esse é o verdadeiro evangelho. Porque é assim, né, irmãos? Jesus é o caminho, mas às vezes a igreja se transforma no pedágio. Às vezes se quer colocar um monte de coisa no caminho que não existe. O evangelho de salvação, ele é muito simples. Mas, nessa mesma palavra, na mesma Bíblia que está escrito isso, também está escrito sobre a vida abundante. E quando fala em vida abundante, quer dizer a vida na terra. Porque a do céu já está tudo certo. Buscar por uma vida abundante é na terra, porque na eternidade já está garantido. Se você é salvo em Jesus, você vai ter uma vida abundante. Não tem outra opção no céu, na eternidade com Deus. Mas para você ter uma vida abundante na terra, é diferente de você ter a salvação. A salvação é uma parte da vida abundante. A vida abundante é como você lida com a sua vida num todo e com o caminho que você tem que seguir. E é aí que entra Tiago 5,16, que fala: confessai os vossos pecados uns aos outros para seres curados. Curados não é perdoado, é curado. Há uma cura que ela vem na confissão. Eu costumo dizer que a Igreja Católica
tem uma parte do princípio que ela é muito genuína, que é o confessionário. A pessoa vai lá, se apresenta para o padre, confessa, conta os pecados, e ele vai e diz assim: ok, para esse pecado aí que você praticou, você vai rezar tantos Pai Nosso, Santa Ave Maria, tanto isso, tanto aquilo, você acende vela, você faz tal coisa. E a pessoa vai fazer esse ritual ali, para ser perdoado. E aí que está o pecado, e aí que está o erro, e aí que está o engano. Porque o preço já foi pago na cruz do Calvário. Se você vai ter que orar não sei quantas vezes, não sei quando, não sei o que, não sei quantas velas, você está trazendo sobre o seu ombro o pagamento do pecado. Anulou a cruz. Anulou a cruz. Porque a cruz nos deu acesso livre ao Pai através de Jesus Cristo, só. Então a única coisa que nós precisamos é acessar a cruz. Aí nós precisamos, para sermos curados, para essa acusação na sua mente, que desde que eu falei sobre isso, você está aí pensando naquele pecado, naquele adultério, naquela prostituição, naquela droga que você usou, naquele aborto que você fez, naquele aborto que a sua namorada fez. Você está pensando nisso e está martelando na sua cabeça. Você sabe, você está dizendo assim, ó, cara, pior que isso aí deve fazer sentido mesmo que a pastora está falando, porque eu já sou convertida de não sei quanto tempo, convertido de não sei quanto tempo, ou você que nem é convertido ainda, né, nem confessou Jesus ainda, você diz assim, cara, isso... eu já pedi perdão para Deus, mas isso vem o tempo inteiro na minha mente. Vem o tempo inteiro na minha mente, porque você confessou a Deus, você alcançou o perdão do seu pecado para salvação. Você está livre, salvo. Mas para a vida abundante você tem que estar curado. E a cura, não sou eu que estou falando, é Tiago 5,16. Confessai os vossos pecados uns aos outros para seres curados. Existe uma cura sobre o pecado que você praticou, que ela só é liberada quando você confessa para alguém. Mas não é confessar contando historinha, não. Não é estar numa rodinha de amigo, todo mundo bebendo, e você largar lá assim, ó. Meu Deus, eu era terrível, terrível. Tudo que é namorada minha que engravidava, tomava pílula do dia seguinte. Isso não é arrependimento. Isso é você contar a história. Não tem arrependimento nenhum nisso. Arrependimento é você realmente entender que você tirou uma vida no mundo espiritual. Você tirou uma vida. Você precisa compreender isso e tomar posicionamentos a respeito disso. É você pegar um homem, uma mulher de Deus, de confiança sua. Podem ser pastores, podem ser líderes, podem. E pode ser, de repente, até uma pessoa que é do seu convívio. Um homem, uma mulher crente. Aqueles assim... olha, gente, aquele que a gente fala... Eu tenho uns amigos de longas datas que eles não servem nem para desviar. Se eles quiserem se desviar, eles não conseguem. Eles são tão crente, que se ele quiser, se ele se revoltar com Deus de alguma coisa, ele quer se desviar, ele não consegue. Fica dentro de casa, o miserável. Ele não vem para a igreja, mas ele também não consegue ir para a balada, ele não consegue beber, ele não consegue fumar, ele não consegue prostituir. Ele só está dentro de casa, que ele se revoltou com Deus, porque alguém na igreja fez alguma coisa para ele. Quer dizer para você, se você ou algum parente seu se enquadra nisso, eu tenho uma triste notícia. Assim como o veneno da cobra, ele é usado como a vacina de antídoto, a mesma coisa é a igreja. Você foi ferido na igreja, seu parente foi ferido na igreja, seu amigo foi ferido na igreja, você vai ter que voltar para dentro da igreja para ser curado dentro da igreja. Porque o antídoto está aqui dentro. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Você pode até procurar uma outra igreja, uma outra placa, mas vai ter que voltar para a igreja. Conheço pessoas de décadas que não entram mais em igreja, feridas. Passa 10 anos, 20, 30, 40 anos da vida dentro de casa, feridos. Porque um dia alguém falou alguma coisa e fala mesmo.
Adivinha que a gente não é santo? Adivinha que um dia a gente decepciona alguém? É claro que vai decepcionar, irmãos. Somos humanos. A gente tenta fazer o melhor. Essa reunião aqui é de um monte de pecador tentando parar de pecar, tentando ser santo. Não é um monte de santo já reunido. Não, são pessoas em processo de santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então um dia o irmão é um amado contigo, no outro dia, não sei o que houve, ele nem olha para sua cara, e você fica magoado com o irmão. E tem tantas possibilidades, às vezes o irmão só não te viu. Às vezes ele está chateado com a situação pessoal. Às vezes aquele dia foi horrível para ele. Às vezes ele está tão desgastado naquele dia que ele não viu, assim, nem que você passou por perto, mas você está pensando e deixando que o inimigo fale na sua mente que foi sobre você. E nem foi. E também se foi, vamos ser maduros na fé? Numa oportunidade bem própria, chegue no irmão querido. Outro dia eu passei por ti. Tive a sensação de que tu podia estar chateado comigo. Tem alguma coisa? Será que eu fiz alguma coisa para a tua vida? Será que eu te fiz alguma coisa que te chateou? Abre o caminho. Ao invés de simplesmente se revoltar e dar isso como desculpa. E mais uma vez a gente coloca na conta de Deus alguma coisa que é simplesmente sobre nós. Como que nós lidamos? E temos que ter a consciência de que há um mundo espiritual ao nosso redor, coisas que não vemos. Efésios 6:12 diz, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados, potestades, dominadores deste mundo. Dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Nós achamos que é o vizinho. Você veio no terceiro culto desse domingo e fala a verdade, no mínimo uns 20% aqui quase que nem veio. Por pouco que você diz, meu Deus, tinha que ter um culto às 11, porque eu me atrapalhei tanto, que até por das 7:30 eu não ia conseguir chegar. Mas você conseguiu chegar. Lutou, foi ônibus que não passou, Uber que não atendia de jeito nenhum, o carro que quase não pegou, ou de repente até não pegou mesmo, você está aí de carona. A mulher que resolveu falar da sua roupa, você se revoltou e quase que disse, eu não vou mais coisa nenhuma, porque eu ia com essa roupa, porque tu és uma doida, mulher, por que tu faz isso comigo? Aí você veio com a roupa que ela escolheu, indignado. Porque mulher gosta de escolher a roupa do marido. Porque a gente tem bom gosto, né, mulheres? Ó, os obreiros aqui da casa, eles sabem quando que eu falei... Quando que eu vesti o pastor e quando ele se vestiu sozinho. Sabe, queridos, nós precisamos, realmente nós precisamos, nos atentar que não é sobre carne e sangue. Essas situações todas que surgiram na sua vida até você chegar aqui, elas não são do mundo físico, parecem ser porque há sinais no mundo físico. Mas na verdade eram impedimentos no mundo espiritual para que você não chegasse. E a Bíblia nos dá vários exemplos, mas tem um que ele é muito marcante, muito, que é a história de Daniel. Daniel, ele se propôs a um jejum, porque ele queria reivindicar do Senhor clareza sobre os propósitos de Deus com o povo de Israel. Ele precisava de resposta. Ele precisava entender aquele ambiente que ele estava inserido. E ele resolveu jejuar. Para quem não conhece a história de Daniel, depois você lê, que não dá tempo de falar. Mas ele iniciou um jejum. E quando chegou no 21º dia do jejum, um anjo do Senhor apareceu com a resposta. E disse para ele assim, Daniel, isso é uma chave para nós, gente. Disse assim, Daniel, o teu
propósito, teu jejum, ele foi aceito desde que tu colocaste isso no teu coração de fazer. Eu me deixo entender que ele está dizendo assim, a partir do momento que você falou, não foi nem a partir do momento da primeira delícia que você negou, do primeiro manjar que você rejeitou. Ele disse assim, desde que você propositou no seu coração, já havia resposta. Essa resposta estava onde, gente? No mundo espiritual. Estava nas regiões celestiais, onde tem os anjos do Senhor e os anjos das trevas, a potestades, dominadores. E esse anjo que apareceu no 21º dia, ele diz assim, Daniel, já tinha sido liberada a resposta para você desde o primeiro dia, Daniel. Mas eu só pude chegar aqui agora porque, na verdade, o rei da Pérsia, o dominador do reino da Pérsia, que era um governo espiritual maligno, ele não permitiu que chegasse. E precisou ser chamado Miguel, alta patente hierárquica no céu, para que pudesse guerrear em favor disso ser liberado. A igreja fica de pé. Agora você pode sentar, era só para passar o sono. O último culto é barra, né, irmãos? Que vocês já fizeram de um tudo nesse domingo, aí vocês sobrou só os finalmente para Jesus. Vamos acordar, vamos ser felizes. Não, tem bastante gente com atenção, mas a gente vai vendo, né, que vai dando aquela calmaria. Mas já estou quase encerrando mesmo. E veio a resposta, Daniel, ao 21º dia. E às vezes você está aí, você está não sei quanto tempo, ora por tal coisa assim, não sei, meu Deus, o que acontece, por que não destrava isso? Porque há uma guerra no mundo espiritual. Uma resposta no trabalho, uma situação na sua empresa, nos seus negócios, na faculdade. E aquilo está enrolado, pastor, uma enrolação. Gente, é espiritual. Só que também você tem que entender que nem tudo é expulsando trevas. Você tem que entender que assim como a história de Jó, tem horas que é o próprio Deus. Quem sabe um pouquinho daquilo que eu estou vivendo, investigação de nódulo, tal. Queridos, não existe o prazo das coisas que eu estou vivendo. Não existe isso, humanamente falando, já era para estar tudo solucionado. Não está, porque o Senhor falou para mim. O cronograma, a agenda é minha. O tempo é meu. Aquilo que era para ser resolvido de um dia para o outro, não é resolvido. Não vai, não faz. Eu tive que entender o quê? Que é um tempo do Senhor. Não adianta eu querer diferente, é um tempo do Senhor. Aí eu posso, tem muita gente que tem até, né, se levantar de glória a Deus pela vida de cada um que tem orado, pela minha vida. Irmãos, em nome de Jesus, tem gente que vem dizer assim, agora já até desistiram, porque os crentes são bem desse jeito mesmo. Mas muita gente vinha dizer assim, ó, pastor, estou orando para a senhora ser curada. Irmão, lá dentro de mim, eu dava um sorrisinho. Irmão, não é sobre cura, é sobre propósito. É sobre processo que tem que ser passado. Eu não sei o que vai dar esse trailer todo, eu não sei, eu ainda não tenho um diagnóstico fechado. Eu não sei no que vai dar. Mas o que eu tenho certeza absoluta é que é um processo do Senhor. E não adianta eu querer queimar etapa, não adianta querer queimar etapa, não vai. Aí tem os dias que a gente esperneia, a gente chora, a gente reclama, aí eu digo que dá os meus 5 minutos da loucura, eu comigo mesmo, irmão, porque eu não faço essa vergonha na frente de ninguém. Aí eu choro, meu Deus, Senhor, vem que eu não aguento mais essa espera toda, meu Deus. Aí depois é só passar, eu acho que Deus só olha lá assim, não precisa nem mandar ninguém lá não, ela vai se resolver lá. Porque daí eu já lembro assim, aí eu já lembro que não é sobre mim, que não é sobre o meu tempo, a minha agenda, o meu cronograma, não é. Aí pronto, aí volta para casinha rapidinho. Nós temos que entender que há processos e aprovações.
processos que o Senhor coloca nas nossas vidas, que nós temos que viver, e aprovações. Há coisas que são consequências de coisas que nós causamos, ok? Tem. E eu diria que na maioria das vezes, a vantagem é que, quando nós temos a nossa vida nas mãos do Senhor, Ele pega até aquilo que é consequência espiritual das misérias que nós praticamos, e Ele consegue, se nós nos arrependermos, transformar para a honra e glória e louvor do nome dEle. Ele faz daquilo que foi um erro absurdo seu, Ele transforma tudo e faz um testemunho. Faz um testemunho. Do testemunho, Ele faz um testemunho. Queridos, nós precisamos entender que para nós termos uma vida abundante na terra, nós precisamos compreender que existe um mundo espiritual, não podemos negar. Isso de forma individual. Vocês não pensam que o Senhor olha assim, Ele vê, a Maná Church, esse povo todo que se reuniu aqui. Ele vê também vê. Também vê a coletividade, vê. Ele se move também na coletividade, é extraordinário. Mas Ele se importa com cada um. Você que de repente sentou lá atrás. Cada um. Não importa onde que está sentado. Não é porque está aqui, aí Deus viu primeiro quem está aqui, viu por último quem está lá. Não tem... Esquece isso. Deus vê a todos e está disponível a todos. E Ele quer transformar a vida de todos. Sabe por quê? Porque quando nós transformamos a nossa casa, a nossa família, o nosso casamento, a nossa vida pessoal. Irmãos, você imagina um monte de gente curada, reunida, o poder que é. Não, você não entendeu. A palavra do Senhor, ela nos diz que a multiforme sabedoria de Deus, ela é revelada na terra, através da igreja. E a igreja somos nós. A igreja não sou eu, a igreja não é você, a igreja somos nós, a igreja é coletividade. Eu costumo dar o exemplo do futebol. Você pode torcer dentro de casa. Você pode ser um torcedor dentro de casa? Pode. Você pode ligar a sua televisão, botar a camisa do seu time, assistir aquele jogo, torcer, gritar, nananana, beleza. Agora, se você realmente é um torcedor fiel do seu time, é impossível que você vai negar o convite para você assistir o seu time no estádio. Se você já fez isso, a não ser que tenha sido por um compromisso, realmente que lhe impossibilitou, mas diga assim, não, eu não quero porque eu não estou afim de ver um jogo, então você não é torcedor de verdade. Porque o torcedor de verdade, ele quer ir um dia que seja na vida, ele quer estar no estádio para assistir o jogo. Ele deixa de ser torcedor porque ele está dentro de casa? Não. Ele deixa de ser um apaixonado pelo time porque ele está dentro de casa? Não. Mas olha o que acontece. O time, naquele ano, está na Série A. No outro foi para B. No outro foi para C. No outro para D. Pastor, calma. E está faltando quase letra do alfabeto para botar no time, coitado do irmão. Né? Aí você é sozinho, torcedor, irmão. Vamos combinar. Se o seu time rebaixou, vai chegar uma hora, irmão, que você acha que vai ter um convite bem legal, uma festa, um negócio lá, um passeio, ir na praia, ir num restaurante. Você vai ficar em casa para ver? Não vai. Aí já estão quase pagando para ir no estádio. Você já começa a negar até de ir para o estádio. Por quê? Dentro de casa, sozinho não vai, irmãos. E o crente é a mesma coisa. Você pode ser crente dentro de casa? Pode. Pode ser crente dentro de casa? Pode ser crente dentro de casa. Agora, um crente dentro de casa, ele não desejar vir para a igreja congregar e estar com todo mundo, porque o que acontece, quem já esteve em estádio, né, já tive a oportunidade de estar em estádios muito grandes. Gente, é uma loucura. 85 mil pessoas reunidas, é surreal uma torcida cantando. É a mesma coisa o crente. Vem para a igreja, aí você sabe o que acontece?
Seu time não está muito bem, você vai para o estádio e diz, nossa, mas tem uma galera aqui torcendo, hein? Nossa, eu estava lá sozinho de casa até desanimado, não estava mais nem vendo o jogo, mas não é que tem uns malucos aí, ó, tem um monte de gente aí que está torcendo, aí quando você está até cantando a música do time lá, não sei o que, tal, você volta animado, não, eu acho que vai dar em alguma coisa isso aí. Mesma coisa o crente. Você está dentro de casa, aí você está... Aí um dia você vem para a igreja e diz assim, meu Deus, mas olha, tem um povo tudo animado, gente, eles cantam, eles pulam, que loucura é essa? Por causa disso que não dá para ser crente dentro de casa, gente, isolado dentro de casa não dá. Você tem que congregar. E a parte principal que tem que congregar? Porque aqui, que ferro afia ferro, faca afia faca. É aqui que o seu caráter de cristão é moldado. Vai moldar caráter cristão dentro de casa? Você vai pegar uma pipoquinha, aquela ali, doce, do palato, que eu descobri essa semana. Não, ela é de 70% cacau. Não, queridos. Dentro de casa, ninguém é forjado a nada. Ninguém é forjado a nada. Você pegar, ligar o YouTube. Ai, meu Deus. Aí você começa assim, esse louvor aí não gostei não. Deixa eu mudar para outro. Aí você começa a ouvir a palavra. Essa palavra aí, sei não, hein? Sei não, sei. Vou para o próximo. Vou para a próxima palavra. Eu sou de uma geração muito legal. E você também é. Você que é 40 a mais. A gente ia para a locadora. Existiu isso, gente? Você pegava um filme, VHS, você apostava o seu dinheiro naquilo lá, botava dentro de casa e quando você começava a assistir, você ficava com ódio, porque o filme não prestava e você dizia assim, agora eu também vou ver até o final, porque eu paguei para ver isso aqui. E a gente terminava na força do ódio de ver aquele filme até o final. E depois ainda tinha que rebobinar, porque se não rebobinasse, levava multa. Meu Deus, como a gente é velho. Ai, Deus, tem que mudar de assunto, gente. Espera aí. Mas essa geração se acostumou com o quê? A gente escolhe. É self-service. A gente é da geração do PF, prato feito. O que viesse tinha que tacar para dentro. Mas hoje se escolhe o que é mais confortável. E a gente vai negociando. E aí a gente vai preferindo aquilo que é mais confortável. E quando a gente vai fazendo isso, a gente vai negando. Literalmente a gente vai negando. Você precisa entender que você precisa tomar alguns posicionamentos no mundo espiritual, para você, em primeiro lugar. Para você, em primeiro lugar. Depois, para toda a sua casa. E quem que vai fazer isso? Ah, é um pastor. Você vai pegar, você vai marcar, você vai agendar para o pastor, para ele ir lá expulsar os demônios de dentro da sua casa. Não. Não, queridos, não, definitivamente não. O Senhor Jesus, Ele disse que Ele iria, mas que Ele deixaria o Espírito Santo. E Ele disse que nós faríamos, meu Deus, coisas maiores. E Ele não falou para um grupo específico de pessoas, não. Ele falou para nós, crentes. A igreja que nasceria a partir dali, que havia nascido a partir dali. Ele derramou de autoridade sobre a minha e a tua vida. Nós entendemos que como pastores, nós acessamos algumas coisas por experiência, por prática da palavra, e ok, nós assumimos esse papel e é realmente nossa responsabilidade em alguns casos. Mas não se engane, é mentira do inferno que você não é a autoridade principal de dentro do seu lar. Você que é, em especial os homens. Em especial os homens. A autoridade espiritual dentro do lar. A palavra do Senhor diz que as mulheres têm que ser submissas. Submisso é estar sob uma missão.
Homens, qual é a sua missão? Às vezes a sua esposa está perdida e você está achando que ela não é submissa, porque na verdade é você que está sem missão. Você que não entendeu a sua missão, você não acordou para a missão. Aí você quer uma esposa submissa. Submissa a quê? Onde que ela vai se encontrar? Estar sob uma mesma missão é um homem que entendeu qual é a sua missão e a mulher está junto para cumprir essa missão. Simples assim. Simples desse jeito. Mulheres, se você está sozinha, mora sozinha, solteira, separada, divorciada, abandonada, o que quer que seja, você passa a ser a autoridade da sua casa, da sua família. Vai ser um fardo maior, muito maior. Muito maior. Porque o encargo espiritual, de cobertura espiritual da casa é do homem. Quando ele nega isso, a mulher, eu falei isso em outra pregação, sobre telhas, sobre telhados e lonas. O homem coloca o telhado, a mulher coloca a lona. A lona é provisória. A lona tapa goteira. Mas ela não dá a proteção completa e longo prazo. Nós precisamos entender que há papéis de cada um no mundo espiritual. Pode você espernear o que for. Tem um papel no mundo espiritual que é de cada um. E também de acordo com o que cada um foi chamado. Você precisa se posicionar. Você precisa se posicionar, não tem escolha. Ninguém pode fazer por você. Ninguém pode fazer por você. É igual quando nós falamos sobre dízimos e ofertas, queridos. Tem gente que pensa que está tudo bem porque o outro dizima bem mais. Não está. A sua semente é a sua semente. A semente do outro não vai substituir a sua. Se você quer a sua colheita, é a sua colheita. Você vai ter que plantar a sua semente. E isso é em todas as áreas da sua vida. Você precisa de posicionamentos. As guerras invisíveis estão acontecendo, estão destruindo a sua vida. E você não toma posicionamento. E são posicionamentos fortes, porém simples de serem tomados. Chegar diante da presença do Senhor. Como que se acessa esse mundo espiritual que nós falamos até agora? A palavra do Senhor diz: entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao Senhor que te vê em secreto, e Ele vai te responder, Ele vai se revelar, Ele vai trazer resposta. Não precisa dessa bagaceira aí que se fala em um monte de lugar, de vassoura ungida, lenço ungido, o sei lá das quantas consagrado. Mentira de Satanás, gente. A única coisa que nós precisávamos era o sangue de Jesus que foi vertido na cruz 2000 anos atrás. E é o que você precisa. Você pode estar vivendo algo terrível na sua vida. Se você se arrepender diante de Deus, se você confessar aos homens, você é perdoado e você ganha uma vida nova. Mas como eu falei no culto anterior, e eu vou falar aqui novamente, se falava em pecadinho e pecadão e se dizia, eu sou uma geração que dizia assim, não tem pecadinho e pecadão, tudo é pecado. Pecado é. Agora, existem consequências diferentes. Tem diferença entre eu roubar uma caneta e roubar uma Ferrari. As consequências vão ser bem diferentes. E como eu falei aqui no outro culto, se você já roubou caneta da igreja, devolva, irmãos. É a noite do perdão. A caneta, o nosso judiciário no Brasil está obscuro. A caneta pode dar até prisão hoje em dia. Mas, normalmente,
Uma caneta não vai te levar para a prisão, normalmente, né? Estamos vivendo coisas anormais, mas isso normalmente não vai te levar. Mas uma Ferrari te leva para a prisão. O roubo de uma Ferrari te leva para a prisão. Então, existe diferença sim de consequências. E se por um acaso você cometeu algo perante a justiça, que perante a justiça você tem que pagar, perante a justiça mesmo do homem civil, criminal, você tem que confessar lá também. Não é só a Deus. Não é só o irmão da igreja. Mas fique tranquilo, que se você tomar essa decisão, você primeiro participa aqui no ministério, você entra para o ministério. Aí você vai conhecer o seu líder, bem de perto assim. Aí o seu líder um dia diz assim, cadê o fulano? Aí entra em contato, fulano foi preso. Ele foi lá na delegacia, confessou que ele tinha algo que ele não tinha confessado ainda, ele está preso. Aí o bom irmão de ser crente é que vai ter um monte de irmão para levar a sopa para você. Livro, Bíblia. E lá você começa a pregar o evangelho. E lá o Senhor converte pessoas dentro da prisão. Aí Deus vai lá e usa um juiz que por causa do seu bom comportamento, e você já evangelizou, ganhou todo mundo que tinha para ganhar lá para Jesus. Aí o juiz diz assim, tá bom já a pena dele, tá paga. Mas tem que pagar perante os homens também. Não vem confessar pecado para nós aqui e achar que nós não vamos te levar para a polícia, que nós vamos. Se for pecado que tem que pagar na justiça, a gente vai levar, irmãos. A gente vai dar nome, telefone e endereço. Damos. Tem que pagar, na justiça tem que pagar. A pessoa cometeu um crime, se vier dizer para nós cometi um crime tal, nós primeiro vamos orientar que carinhosamente, com amor de Deus, a pessoa vá, a pessoa entenda que ela precisa ir. Mas se ela não for, o nosso papel como igreja é. Assim, se tiver violência doméstica, a mesma coisa. Não pense que a gente vai passar a mão no fulano que está envolvido com a violência doméstica. Se chegar no nosso ouvido, irmão, Maria da Penha. De verdade, tem que pagar. Agora, se forem pecados contra você mesmo, como aborto, adultério, que não são crimes cíveis, Esse nós vamos tratar em gabinete. E é simples, é oração, é só oração. É um arrependimento e oração, desligando no mundo espiritual aquilo que você fez, para que pare essa acusação na sua mente. E o acesso é para todos, todos, não tem exceção. Só quem não quer, mas senão o acesso é para todos. Tanto para pecar o acesso é para todos, como também para se redimir dos pecados, o acesso é para todos. O sangue de Jesus que foi derramado na cruz, ele é para mim e ele é para você. Não muda nada, nada. A autoridade que foi deixada na minha vida é uma autoridade deixada para a sua vida também. Agora, se você está negligenciando, você tem que se posicionar. Amém? Agora, de verdade, você pode se colocar de pé. Queridos, precisamos deixar de ser capacho de Satanás e do inferno. Só que a gente só pode chegar nesse lugar se nós compreendermos o que nós vivemos ao nosso redor. Se nós entendermos que realmente há um mundo espiritual e que ele precisa ser respeitado.